Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus falou ao meu coração. E a nossa reflexão, ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 33 e 34, que diz assim a palavra do Senhor. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirassem do seu território. Aleluia. E o tema da nossa reflexão é: a quem temos ouvido? A quem temos ouvido? Meus irmãos, o contexto desta narrativa, ela vai acontecer quando Jesus ele chega na cidade de Gadara e realiza grandes milagres e realiza grandes libertações. Aleluia, uma grande libertação. Meu irmão, aonde o Senhor Jesus chega, há milagres. Aonde ele chega, há milagres. Creia nisso. Mas eu já começo aqui dizendo que o nosso Deus, ele quer libertar todos nós. Mas ainda, meus irmãos, ainda há muitas pessoas que preferem viver nas prisões deste mundo do que a vida em liberdade com Jesus Cristo. E, meus irmãos, eu preciso voltar ao início desse capítulo, no versículo 28, desse capítulo que nós estamos lendo, no Evangelho de Mateus, onde o texto ele inicia desse jeito. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Louvado seja Deus. Meus amados, eu preciso te revelar uma coisa que vai mudar a sua história e para muito melhor. Aleluia. Jesus chegou. Jesus chegou. Louvado seja Deus. Meus irmãos, não há demônio que se atreva a impedir o caminho de chegarmos a Jesus. O nosso texto vai dizer que os endemoniados eram ferozes. Os endemoniados, eles tentavam impedir que chegassem ao caminho. Meus amados irmãos, você acha que Satanás está satisfeito em você querer, em você pensar, só em você desejar de estar, de andar no verdadeiro caminho? O único caminho que nos leva ao Pai, aleluia, é o Senhor Jesus Cristo. Satanás, meus irmãos, ele estará sempre fazendo de tudo. Ele sempre se levanta contra nós para tentar nos impedir de ir à casa de Deus, de ir ao encontro de Deus. Mas, meus amados, fazendo uma breve e simples aplicação desse texto, dessa situação, nós vamos entender bem desse jeito. Sabe aquela dor de cabeça que surge quando vai dando a hora de chegar à igreja, que quer te impedir de ir à igreja? Entenda como se fosse o endemoniado gadareno, tentando te impedir de andar pelo caminho, se manifestando, querendo te impedir de chegar a Jesus. Sabe quando você está todo feliz, toda feliz, passando a sua roupa para ir à casa do Senhor e a roupa queima? É o gadareno se manifestando, tentando te impedir de chegar ao caminho, que é Jesus. Mas louvado seja Deus, porque toda vez que algo acontecer tentando te impedir de ir pelo caminho, para ir em casa de Deus, para estar com o Senhor, aleluia, eu quero declarar que em nome de Jesus, nada, meus irmãos, nada vai te impedir de chegar e de andar pelo caminho que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, se não for por Jesus. Toda ferramenta, meu irmão, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, Ele condenará. Aleluia. O nosso texto que iniciamos, ele relata que os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Meus irmãos, a nossa Bíblia diz, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e vereis outra vez a diferença entre o justo
e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não adianta, meu irmão, porqueiro tentar falar de Jesus, pois ainda que ele fale de Jesus, não são as palavras que ele transmite. As palavras que ele transmite, o evangelho que porqueiro prega, não convence e não leva ninguém a Jesus. Não converte ninguém a Jesus. Aleluia. O que temos mais visto e ouvido por aí hoje em dia, meu irmão, são porqueiros. Meus irmãos, cuidado de porcos. Porqueiro cuida de porcos. Pastor trata de ovelha. Aleluia. Meus irmãos, as palavras de porqueiro, a pregação de porqueiro, ela pode falar de tudo, menos do evangelho da salvação. Louvado seja Deus. A pregação de porqueiro que eu quero dizer aqui, meu irmão, ela até leva as pessoas até Jesus. O nosso texto, no capítulo 8, versículo de número 34, vamos ver que ele diz assim, ó, que toda a cidade foi até Jesus. Meus amados, mas o que eu quero aplicar aqui que nós vamos observar no texto, toda a cidade foi até Jesus, enquanto o gadareno era liberto dos demônios. Aqui nós vimos que, vamos observar, que enquanto a cidade era evangelizada por porqueiro, eles preferiam os porcos do que Jesus. Louvado seja Deus. E é tudo isso, o que temos visto e ouvido e até sentido um mau cheiro em alguns lugares. São os porqueiros pregando. Meus irmãos, mais uma vez eu digo, pregação de porqueiro, ele prega de tudo. Ele prega de carro zero, ele prega casa nova, ele prega viagem, ele prega riquezas. A pregação de porqueiro até falou de Jesus, mas as pessoas que vão até Jesus por essa pregação de porqueiro, se Jesus não der o porco que eles querem, eles mandam Jesus embora. Meus amados, meus irmãos, a pergunta que lanço aqui é: o que tem nos motivado a ir até Jesus? Meu irmão, o que nos tem motivado a ir até Jesus? São os porcos ou a salvação, a vida eterna com Cristo? Louvado seja Deus. A cidade evangelizada pelos porqueiros até iam a Jesus, mas para pedir o que Jesus não prometeu. A nossa Bíblia, ela vai dizer, Cartas aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25, vai dizer assim, ó, a promessa é que ele nos fez, a vida eterna. Meu irmão, há uma promessa, e a promessa que ele fez é a vida eterna. Aleluia. Meus amados, pregação de porqueiro é pregação que afasta o crente de Jesus e os leva aos porcos. Aleluia. A Bíblia vai dizer, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12, está assim escrito, desse jeito: mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Aleluia. Meus amados, por quem temos sido apacentados? Pelo mercenário ou por pastores? Quem tem sido por nós? Quem tem estado com nós? Mercenário ou pastores? Com quem temos nos identificado? Como nós temos agido? Aleluia. Meus amados, em nossa reflexão, nós vamos observar que o endemoniado, ele que estava doente, ele que estava possesso, em uma cidade, somente ele que recebe a libertação. Só ele que recebeu a cura. E o principal, aleluia, a salvação. Aleluia. Enquanto isso, quem estava aparentemente livre, quem estava na cidade aparentemente curado, na cidade, meu irmão, quem estava aparentemente, se dizia, parecia liberto, eles estavam verdadeiramente aprisionados e aos porcos. Aleluia. Enquanto isso, meus irmãos, a verdadeira pregação é a que contém a palavra genuína e preciosa de Deus, onde somente Jesus é o centro, onde temos a cura somente em Jesus o Cristo, onde obtemos a libertação,
onde somente em Jesus, somente no nome do Senhor Jesus, encontramos a verdadeira salvação e vida eterna. Aleluia. A que tipo de pregação temos dado ouvido? E onde, meu irmão, e em quem temos buscado a nossa salvação e vida eterna? Aleluia. Será que temos dado preferência à pregação que os porqueiros têm oferecido? Meus irmãos, quando ouve-se a pregação de porqueiro, é a mesma pregação da tentação, onde o diabo ofereceu a Jesus os reinos e riquezas deste mundo. Mas quando ouvimos a pregação do verdadeiro evangelho, das boas novas, quando ouvimos e meditamos na palavra de Jesus, aleluia. Enquanto, meu irmão, a cidade vai atrás dos porcos, nós ouvimos a mensagem da cruz. Podemos declarar, assim como Pedro declarou, para onde iremos nós, se só tu, Cristo, só tu, Jesus, tenha palavras de vida eterna. Meu irmão, nós não temos outro lugar para irmos se não formos ao Senhor Jesus, a andarmos no caminho que é o Jesus Cristo. A nossa Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se muito delas, porque andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ainda tem, meu irmão, muitas ovelhas andando por aí desgarradas, sem pastor. Meus irmãos, as palavras de pregação do verdadeiro pastor, a nossa Bíblia vai mostrar que é totalmente diferente da pregação de porqueiro, onde a nossa Bíblia vai relatar, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, está assim escrito: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Só um morreu por nós, e para que nós tivéssemos a vida eterna. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16 vai dizer assim, ó. Você está cansado de ouvir. Vai dizer, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus amados, nesse contexto, eu preciso te apresentar e te fazer uma simples pergunta. Se você já fez, escreva sim, todos os dias. Mas se você, meu irmão, minha irmã, nunca fez, nunca tomou essa decisão, eu quero te convidar a se entregar, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Escreva assim, eu me entrego. Escreva assim, eu quero. Amém? Diga assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e te reconheço como meu único e suficiente e verdadeiro Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E me use e passe a me usar como um instrumento para que o teu nome seja glorificado. Amém? Aleluia. Meus irmãos, esta é a nossa reflexão. Foi o que Deus colocou em meu coração. Eu espero de verdadeiramente que Deus tenha falado ao seu coração. Amém? Curtam, compartilhem, inscrevam-se em nosso canal e que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.